Eu vou avançar com duas perguntas, elas também não se casam, né? Mas talvez seja possível avançar. Hoje, se comentarmos qualquer coisa contra o boi de ouro, acho que está se referindo à questão do boi da B3, né? Somos levados a um certo limbo social e, dependendo do setor que atuamos, somos excluídos. Os centros socialistas seriam a tomada do reencontro com o povo? E a outra pergunta do Daniel Magalhães. É possível crer numa guinada socialista no Brasil, a exemplo do que cogitou Allende no Chile, via chileno-socialismo, ou esbarraríamos no Estado burguês? É possível, pelas vias democráticas, alcançar um plano de existência socialista sem que o Estado burguês impeça isso? O senhor comentou bastante, né, ao longo da sua aula alguns desses pontos, né? Muito bem. É possível chegar ao socialismo pela democracia? A resposta é não. O Estado é burguês, o direito é burguês e eles são forma do capital. Toda vez que alguém votar em alguém que se declare socialista e que venha fazer qualquer coisa socialista, este, que pode até ganhar a eleição, levará uma bomba na cabeça, ou vai preso, e coisas mais. Então, leva um golpe, coisas assim. As estruturas da sociedade capitalista são para a manutenção do capital. Por isso que nós precisamos do povo muito engajado, porque um dia de transformação social, o povo inteiro tem que se levantar numa transformação destas estruturas sociais já existentes. Então, a luta é muito árdua, ela não vem jamais por democracia, jamais vão dar uma condição como tal. Alguém vai dizer assim, mas eu conheci um país no qual alguém de um partido que se declarava socialista ganhou a eleição. De duas uma. Ou ele ganhou a eleição e nada fez, ou então a declaração do que ele fala ser socialismo não é socialismo. Então, eventualmente uma coisa que parece encantar, mas no final das contas é a manutenção do capitalismo com algum desconto, alguma mudança. Se ele fez um empreendimento socialista e nada aconteceu, isso não é um empreendimento socialista, porque, obviamente, numa sociedade da exploração, nunca o explorador perdeu a exploração de graça, dizendo assim, podem transformar que eu estou aceitando perder tudo. Então, é preciso saber que o centro socialista é um processo de engajamento inicial de uma luta que é árdua. Isso é só, eu sempre digo, a limpeza do terreno. Nós estamos tirando o pó do armário. É isto. Porque depois a luta é muito longa. Pois bem, e o reencontro com o povo? O Centro Socialista pode permitir o reencontro com o povo na medida do pé no chão do que pode ser o reencontro com o povo. Começar com as bases, falar para as bases, para depois, então, tendo uma espécie de energia inicial com o povo, nós saibamos operar os grandes aparelhos ideológicos. Porque um dia nós precisamos ter as coisas que falam para 200 milhões de brasileiros. Então, o que eu estou fazendo aqui é um movimento para as massas, para ver se a gente se reconecta com o povo, aprende uma linguagem comum, mobiliza um pouco mais de gente para essa luta, para um dia termos, inclusive, uma luta de atacado. Ou seja, podermos falar para as multidões, podermos ter aparelhos ideológicos para todo o povo. Então, nesse sentido é que nós vamos encontrar o povo inteiro. Mas eu sei que os senhores vão dizer, mas que dia eu vou ter o aparelho para começar a chegar lá? Por isso que é exatamente esse processo dialético de começar com o que tem, ver se expande, ver se conscientiza mais a classe trabalhadora, para um dia, inclusive, em que pudermos ter o microfone na mão, quem sabe a gente saiba o que falar, e não só para louvar o capitalismo e as suas instituições e esta ordem social já dada. Então, senhoras e senhores, é um movimento de esperança, porque, obviamente, ele tem que se espraiar na horizontal e um dia também alcançar estes aparelhos e plexos sociais decisivos. Imaginem o que é algo que se espraia de bairro a bairro e um dia tem uma rede de rádio, uma rede de televisão. Aí começa a crescer também na vertical. Por enquanto, como a gente não tem nem hipótese de ter sequer a rádio comunitária, então vamos para onde temos, mas um dia a gente tem que encontrar e criar horizontes ainda maiores. Perfeito, professor.
Assim, tem muitas perguntas, não tem como, né, o senhor dar conta aqui de responder. E tem muitos agradecimentos, muitos comentários também, tá? Depois, se eu quiser dar uma olhadinha, fica salvo no chat, né? Muita coisa boa, muito agradecimento, tá? Ao senhor, mas tem duas perguntas aqui que são perguntas que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Que são, assim, nas nossas reuniões, nas nossas conversas em grupos, né? São perguntas que, de fato, norteiam e talvez não, tenho certeza que o senhor vai ajudar um pouco, né? Nesse entendimento inicial. Do camarada Gustavo Romão. Como enfrentar a dominação ideológica das igrejas? Né? Essa é a primeira. E a segunda, da camarada Joyce, né? Poderia falar um pouco, professor, sobre a diferença entre desenvolvimentismo e desenvolvimento socialista? Perfeito. Como enfrentar a dominação ideológica? No geral, igrejas, televisão, escola, outros mais. Nós temos dois métodos. Um deles, que via de regra não leva a resultado nenhum, é fazer o não da dominação ideológica dos outros. Eles são um sim, nós falamos um não. E como é essa dominação pelo não? A universidade é o local do saber e da ciência. Não é, é o local no qual você vai aprender a explorar o outro mediante uma técnica. A religião é o encontro com Deus. Não é, é uma forma pela qual a reprodução social da moral se mantém como tal e qual. Enquanto nós fazemos a negação da ideologia dos aparelhos já dados, nós não temos um horizonte para dar. E qual é o horizonte que nós devemos dar? É algo em positivo. O socialismo é o alcançar da ciência, da verdade, do compartilhar do mundo, etc. e tal. Então, mais do que nos ocuparmos com o aparelho ideológico dos outros, e temos que nos ocupar, nós temos que nos ocupar de termos os nossos modos de afirmação do mundo, nossa linguagem, nosso modo de tocar as pessoas, de tal sorte que, então, nós colocamos em algum dia tudo isto à prova. E, obviamente, a realidade social, eu tenho tanta esperança de que nós consigamos mostrar que a exploração é horrível, só que essa esperança minha é bastante óbvia. Quem é explorado sabe que o mundo é horrível. Então, na verdade, é começarmos a constituir qual é o nosso horizonte ideológico. Este aqui é o decisivo. E, claro, temos que enfrentar os aparelhos ideológicos já dados. Não estou desconhecendo o peso do combate, o peso de ser o não dos sim já dados, mas, em especial, que nós sejamos um sim maior que o sim deles. Isso aqui é o horizonte decisivo. A questão do desenvolvimentismo, sim, boa parte dos horizontes que se reputam de esquerda não querem transformar o capitalismo em socialismo, querem ampliar o capitalismo naquilo que chamam de desenvolvimentismo. Se nos perguntam se é interessante que o capitalismo possa desenvolver indústrias nacionais ou algo assim, numa certa medida, é até uma resposta lógica, que se possa industrializar, que se possa produzir mais. No entanto, tudo isso pode não alcançar minimamente o povo, porque estruturado na forma mercadoria para um povo que não tem dinheiro, tudo isso é uma espécie de luxo das classes dominantes, das classes exploradoras. Portanto, o socialismo não é o desenvolvimentismo melhorado. O socialismo terá desenvolvimento social, produtivo, intelectual. Não desconheço que o socialismo também enfrenta as forças produtivas e enfrenta de modo melhor, porque enfrenta de modo planejado, enfrenta de modo coordenado entre todas e todos, não despende energia para trabalhos que são apenas de burocratização do capital, então libera muita energia para desenvolver a sociedade e o mundo. No entanto, eu não posso imaginar que isto seja um aumento quantitativo do desenvolvimento das mercadorias capitalistas. É outra dimensão, por isso ela é uma dimensão de ruptura com o capital, de transformação, sem o que nós estamos girando em falso, muitas vezes, imaginando que o aumento do capitalismo gera o socialismo. Pelo contrário, esta noção infame, que foi muito típica, inclusive, de certas leituras toscas do marxismo e de certos países que se chamaram de socialismo real. Quanto mais mercadoria eu fizer, um dia eu chego lá,
Isto é exatamente o que não leva ao socialismo, leva a um capitalismo produtor de mercadorias ampliado. Só isso, no final das contas. Então, é mais do que isso o nosso sonho e a nossa luta. Professor Alisson, o senhor já está aqui com a gente há quase 2 horas, já estamos abusando demais. Queria agradecer muito, né, em nome de todos os associados e associadas dos Centros Socialistas do Brasil. Foi excelente. Estamos agora, por exemplo, com quase 200, né, quase 200 participantes simultâneos nas 3 plataformas, né, que estão sendo transmitidas. Pô, fantástica aula, está gravado, tá, gente? Algumas pessoas, alguns camaradas aqui falando sobre a questão da conexão. E eu queria, mais uma vez, justificar a Patrícia, a camarada Patrícia, que estava com a gente desde o início, mas ela teve uma queda, né, um problema de conexão, onde ela está morando, né, lá no Distrito Federal. Está chovendo bastante. Só para justificar mais uma vez, camarada Alisson, muito obrigado. Fique à vontade aí para que você quiser nas suas considerações finais, o que o senhor precisar, fique à vontade. Muito obrigado mesmo, muito, muito honrado, muito orgulho dessa tarefa que me deram. Pô, muito, muito feliz. Muito obrigado. Querido Rômulo, obrigado pelas palavras. Patrícia também, tantas e tantos que nos bastidores contribuíram para este evento de hoje. Querido amigo deputado Glauber, todas e todos dos centros socialistas, tanta gente pelo Brasil que está engajada nesse processo. Que alegria acabar o ano que começou com uma ideia e encerrá-lo com uma realidade. Imaginem o que serão os próximos anos. Eu voltarei muitas e muitas vezes e cada vez mais um passo a mais nessa estrada. Obrigado a todas e todos. Obrigado, professor. Obrigado. Fica o convite, quando for possível, né, quando o momento permitir, o senhor está visitando o primeiro Centro Socialista do Brasil, que é aqui do Rui Sanglar. Fica aqui o convite. Muito obrigado, camaradas. Todo mundo que assistiu aí, muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado. Sigamos firmes.